Olá, ouvintes do SA-Cast, eu sou a Maria Eduarda e hoje a gente vai falar sobre algo que todo mundo precisa em algum momento da vida: coragem. Coragem para recomeçar, para enfrentar aquilo que parece impossível e para acreditar que mesmo depois da tempestade, o sol sempre volta a brilhar. No episódio de hoje, o tema é Passos de Coragem, como vencer os desafios da vida. A nossa convidada é alguém que tem muito a compartilhar sobre isso, a professora Ana Paula Ferreira. Uma mulher inspiradora que enfrentou grandes desafios e transformou cada obstáculo em força e aprendizado. Então se prepara, aumenta o volume e vem com a gente nessa conversa cheia de fé, superação e inspiração. Seja muito bem-vinda, Ana! Ai, muito obrigada. Nossa, estou muito feliz com o convite e fiquei muito honrada com a sua apresentação. Que apresentação mais linda. Muito obrigada. Ai, de nada, você é maravilhosa. Obrigada, Então, você também. Vamos começar. Ana, se pudesse definir coragem em uma palavra apenas, qual seria? Olha, uma palavra que me acompanha desde sempre e que define bem é fé. E quando a gente tem fé, a gente vence algo que é o contrário de coragem, que é o medo. Uhum. Então, na palavra de Deus diz que sem fé a gente não consegue agradar a Deus. E sem fé a gente não consegue caminhar nesse mundo tão turbulento. Então, para mim, coragem, o sinônimo de coragem é ter fé. Para mim foi uma das melhores palavras, porque sem fé realmente a gente não chega em lugar nenhum. Porque sem fé a gente não tem Deus. E sem Deus a gente não é nada, né? Exatamente. Mas quais foram alguns maiores desafios que você já enfrentou na sua vida? Ixi, foram tantos desafios, muitos mesmo, desde quando eu nasci. Sabe, quando eu nasci, eu fui abandonada pelos meus pais, pela minha mãe, e fiquei para adoção. Então, o primeiro desafio grande na minha vida foi sobreviver. A questão de ter alguém, de ter um lar, de ter uma família. Então, fiquei, a Deus dará. E graças a Deus que eu fiquei, a Deus, né? Deus realmente me conduziu para uma boa família, fui muito bem criada. Então, meu primeiro desafio na vida foi a sobrevivência mesmo após o nascimento, de ter uma família, enfim. Depois eu cresci e tive um casamento muito difícil, acabei me separando. Então, foi o segundo grande desafio na minha vida. Foi um divórcio difícil e criei uma filha, né, durante muitos anos sozinha. Eu admiro quem é mãe solo, sabe? Porque não é fácil ser mãe solo, a gente criar uma filha, ter que trabalhar, ter que sustentar. Então, assim, o meu coração, meu amor para as mamães aí que de repente estão sozinhas na luta para criar seus filhos. Não é uma tarefa fácil, é um grande desafio. Uhum. É muito lindo ver isso, as mães que lutam, trabalham e batalham. Eu vejo um exemplo muito de perto, que é a minha mãe, que Olha é aí. uma mãe solo, e eu acho isso muito lindo. E está fazendo um grande trabalho, né? Porque você é uma filha maravilhosa. A gente vê você uma pessoa incrível, maravilhosa. Então, sua mãe está de parabéns. E você também, de parabéns, porque a Maria, ela é maravilhosa também como você. Vocês são muito obrigada. parecidas, pelo que eu vejo. Muito obrigada. E depois, né, mais para frente, os estresses da vida, enfim, várias situações no trabalho, eu tive um câncer de mama. Eu diria que esse foi o mais marcante, não é que foi o maior, porque cada um tem o seu pormenor, nível, um nível. Cada etapa da vida a gente sente. Pode ter sido que lá no começo da sua vida você não estava tão preparado, não tinha tanta rede de apoio e você achou que era o fim do mundo. Isso. Aí a questão do câncer foi uma coisa que abalou muito, mas você tinha uma rede de apoio e você conseguiu vencer. Com certeza. Então, o câncer ele foi um aprendizado. Foi difícil? Foi muito difícil. Não vou falar que foi uma coisa leve. Não é. Todo mundo sabe que o câncer é uma doença muito perigosa. Uhum. Quantas pessoas não conseguem vencê-lo? Então, não foi fácil. Porém, é algo que me marcou muito, porque me fez crescer, me fez refletir sobre a minha vida, como eu estava vivendo, a correria do dia a dia, não cuidando do meu corpo, não cuidando de mim, não cuidando das minhas emoções como eu deveria, sabe? Então, às vezes a gente, na correria do dia a dia, a gente acaba esquecendo da gente, de nós mesmos, do cuidado consigo mesmo, de parar um pouquinho, de respirar, de controlar a ansiedade,
que eu diria que é uma pandemia, né? No mundo inteiro. E eu acho que uma pandemia eterna, porque do jeito que a geração tá vindo agora, com essa ansiedade, com esse tudo imediato. Isso. Tá? Então, assim, é tudo para ontem, né? Então, a gente percebe que nessa correria a gente não para. Então, o câncer me fez parar. Eu tive que parar tudo o que eu estava fazendo na minha vida durante 1 ano que foi o tratamento. Então, durante esse ano, eu me policiei, né, de não fazer as coisas que eu já queria fazer, sabe? Então, eu tive que parar, tive que respirar, refletir sobre a vida, me cuidar, porque você precisa de uma alimentação diferenciada, porque você fica com o sistema imunológico muito fraquinho. Remédios são muito fortíssimos. Mesmo. Eu já acompanhei vários casos familiares do câncer, inclusive esse ano perdi um. E eu sei como é ruim. E você foi uma mulher muito batalhadora para conseguir vencer e conseguir lidar, porque tem gente que às vezes desiste do tratamento por quanto ele é difícil. Né? É verdade. E eu coloco assim que Deus, ele fez tudo ficar mais leve. Por mais que parecia que era uma coisa tenebrosa, que eu tive medo, mas ao mesmo tempo que o medo estava ali, eu procurei edificar a minha fé, para que o Senhor fosse junto comigo, para que eu tivesse ali, que eu fizesse até a diferença naquele ambiente que eu estava, sabe? Para ficar uma coisa mais leve, porque não é fácil mesmo, como você disse, muitas pessoas sofrem muito, não têm acompanhamento. Eu, graças a Deus, como você disse, eu tive uma rede de apoio, eu tive amigos maravilhosos, sabe, que me levavam. Gente, tinha caravana para me levar no tratamento, sabe? Então, assim, pessoas que me acompanharam, que me ajudaram, sabe, até financeiramente. Então, realmente foi algo que Deus preparou um tempo para que eu ficasse quietinha e que me sentisse amada. Você acredita nisso? Por mais que eu estava atravessando uma doença, eu me senti amada nesse processo. Isso é muito lindo e pode até se tornar um pouco mais leve, porque passar por um tratamento desse é uma coisa muito difícil. E quando você tem uma rede de apoio, amizades, família, até um relacionamento que te apoia, te ajuda e tá sempre ali com você, e esse momento realmente, momentos difíceis, é pra gente conseguir refletir quem realmente está do nosso lado, quem realmente gosta e se importa com a gente. E graças a Deus você teve muita gente que te ajudou e teve ali do seu lado. Verdade, graças a Deus. Como você percebeu que precisava encarar esses obstáculos, mesmo quando parecia difícil? Olha, é você ter um porquê continuar, né? A minha motivação, por exemplo, nesse problema do câncer, eram meus filhos. Então, eu precisava viver, porque o meu menor, o Davi, com 4 aninhos, e a Maria Luísa com 12 anos, 13 anos. Então, eles precisavam totalmente de mim, por mais que tenha meu esposo que estava ali, mas a falta da mãe é muito grande se eu viesse a faltar. Então, é buscar uma motivação. Por que que você precisa continuar? Por que que você precisa lutar? E ter a consciência que os desafios, eles são difíceis, todos nós enfrentamos, mas eles vão sendo ultrapassados, e cada vez que você ultrapassa um desafio, você vai ficando mais forte. Você vai crescendo, você vai evoluindo. E eu acho que é o propósito que nós temos aqui, né? É você ficar cada dia um pouquinho melhor do que você estava ontem. Exatamente. A vida é feita de desafios e os desafios vêm para a gente melhorar como pessoa, em espírito, em tudo. Eu vejo também como isso. Então, cada problema, a gente não gosta de problemas, lógico. Mas depois que passa, a gente para e pensa, nossa Deus, isso foi para mim cair na real, que eu tenho que me dedicar a cuidar de mim, porque isso não pode acontecer. Eu não posso ficar sem cuidar dos meus filhos, eu não posso ficar sem cuidar da minha mãe. Minha mãe um dia vai ficar velhinha, eu preciso cuidar dela, dos meus pais. Então, isso realmente, os desafios da vida vêm pra a gente cair na nossa real. Isso. Para os adolescentes ouvindo esse podcast, você acha que todos enfrentamos obstáculos diferentes, mas com sentimentos parecidos? Pode explicar? Ah, com certeza. Todo mundo tem medo, todo mundo tem raiva, todo mundo às vezes fica um pouquinho revoltado. O que mais? Ansioso. Então, os sentimentos são muito parecidos.
Apesar dos desafios, as dificuldades, os problemas, cada um tem em um nível diferente, um tipo de desafio, um problema diferente, mas os sentimentos são parecidos. E aí a gente precisa aprender a lidar com isso e procurar realmente se estabilizar, sabe? Eu acho que não é fácil, sabe? Principalmente na adolescência, que eu fui adolescente, foi bem ali, sabe? Foi ontem. Tem uns 2 dias, assim. Foi bem ontem, foi exatamente. Então, eu me lembro que o mundo parece que é tudo muito maior do que 8 realmente 80. Ou não é nada, a gente não se importa com nada, ou é o fim do mundo. Gente, a pior coisa da minha vida, minha unha quebrou. Pois é. Então, parece que tudo é muito... É over, é tudo muito intenso na adolescência. Por quê? Porque vocês estão passando por um turbilhão de mudanças hormonais, estão crescendo, não são nem criancinhas, mas também não são adultos. Então, qual que é o meu lugar? É mais difícil da vida. Então, não é muito fácil mesmo. Eu sei, na época eu me isolava muito, eu ficava muito isolada, parece que eu não era parte da minha família, era um negócio muito esquisito, sabe? Então, todo mundo tem as sensações parecidas, embora os problemas, as dificuldades não sejam as mesmas. Então, com Realmente, certeza. eu me vejo nisso, às vezes eu tô ou com muita raiva, ou muito feliz, ou qualquer tipo de coisa. Ai, minha amiga tá igual eu. Mas aí vai ver, meu assunto é porque eu ganhei um celular. Isso. E o que ela tá feliz é porque a mãe dela conseguiu realizar um sonho. Isso. Ou ela tá triste porque a mãe dela não conseguiu realizar um sonho e eu tô triste porque minha unha quebrou. Isso. É sempre os mesmos sentimentos, às vezes até na mesma intensidade, mas são acontecimentos diferentes e a gente sempre aumenta ou diminui alguma coisa. Mas isso é interessante até para a questão da empatia. Porque se você percebe que o outro tem um sentimento parecido com o seu, é importante você se colocar no lugar do outro. Porque, por que ele está sempre triste? Poxa, coloque-se no lugar dele e veja, olha, por que será que ele está triste? Não julgar, mas se colocar no lugar. Aí entra a empatia, porque todo mundo é meio parecidinho. E todo dia tem alguém que não tá bem, tem alguém que tá bem. Então é sempre bom tentar entender e conversar com a pessoa. Porque, como a gente já falou, essa fase é muito 880. Então, se eu entrei numa sala, eu falei com 28 pessoas e na sala tem 30, as outras 2 pessoas, nossa, ela não gosta de mim. E não sei o que lá. Então é sempre bom pensar em todo mundo e tentar entender. Porque a adolescência é um momento bem problemáticozinho das pessoas, né? Passa. Você vai ver que vai passar. Que bom, eu espero. Mas quais atitudes ou hábitos te ajudaram a seguir em frente nos momentos mais difíceis? Então, é interessante a gente lembrar sempre que nós somos seres humanos que temos 3 partes. Nós temos um corpo, nós temos uma alma, o nosso corpo físico, né? A nossa alma, que são as nossas emoções, o que a gente sente. E o principal de todos, que é o nosso espírito. Então, a gente precisa cuidar desses 3 muito bem, certo? Então, a parte do corpo. Você ter uma atividade física, você se alimentar direitinho, tomar água, uma série de dormir, que eu sei que adolescente também não gosta muito de dormir. Ou gosta demais. Ou é 8, 80. Ou gosta pouco ou gosta demais. Ou come de menos ou come demais. Ou, na verdade, dorme num horário que não é pra dormir e quer ficar acordado na hora que não é pra ficar. Das 3 da manhã às 3 da tarde. Isso, exatamente. Então, a questão é você realmente cuidar do seu físico. O sono é muito importante. Depois, a parte das emoções. Importante, de repente, eu tô muito ansiosa, eu tô um pouco deprimida. Ter uma diferença, né? De saber diferenciar a depressão de tristeza, que é diferente. E, de repente, eu preciso ter alguém para conversar. Gente, é muito importante ter alguém para você se abrir, uma pessoa de confiança. Eu diria assim, que os pais, eles são as pessoas ideais para a gente conversar. Porque mesmo que, né, julga, fala, mas é pro bem, né? Com certeza. E, assim, a vivência que eles têm de vida, com certeza vai ajudar você a tomar as melhores decisões e se compreender também, porque muitas vezes você mesmo não está se entendendo. Então, procura uma pessoa da sua confiança para conversar.
O pai e a mãe, de repente, não tá conseguindo me entender. Procura um terapeuta, um psicólogo, sabe? Eu tive um acompanhamento maravilhoso durante muitos anos de uma psicóloga maravilhosa, que fez muita diferença na minha vida. Então, às vezes, a gente não consegue se entender e a gente falando pro outro, a gente acaba se entendendo, entende? Às vezes eu conversando com a minha amiga ou minha mãe, aí, às vezes, qualquer coisa, pode ser qualquer coisa até com vocês mesmo, eu vou tirar uma dúvida, aí enquanto eu tô conversando com você, eu já raciocinei na minha cabeça, já entendi, eu falo, não, deixa, já entendi, deixa quieto. Porque quando você coloca pra fora, você externaliza o seu pensamento, parece que existem outras conexões que fazem com que você compreenda melhor o que você está sentindo. Então, as emoções, a nossa alma, ela precisa ser cuidada. E no final de tudo, e o mais principal que eu acredito que seja, é o nosso espírito, porque nós somos espírito, que habita um corpo, que tem uma alma. Então, a gente precisa cuidar dessa parte espiritual, independente de religião, certo? Cada um tem a sua, cada um acredita no que quer, mas é importante ter essa parte de espiritualidade bem ativa, porque é o que nos alimenta, é o que faz com que a gente... nos salva, né? Nos preenche por dentro, porque... Às vezes, já me ocorreu de ver muitos casos quando uma pessoa tá muito mal, ou ela não tá vendo muito sentido na vida e ela procura Deus, qualquer religião. E ela se sente melhor, porque é aquilo que falta dentro do espírito. Exatamente. É para terminar de preencher o corpo, porque o corpo não é só carne e osso, tem outras coisas. Eu digo que o nosso coração, ele tem um tamanho bem certinho que cabe Deus lá dentro. Então, é você trazer Deus para dentro da sua vida e ter muita fé, edificar a sua fé. Porque isso vai fazer muita, muita, muita diferença em qualquer situação que você atravessar. Você saber que tem alguém que é criador, que é maior do que tudo isso que a gente vê, que é criador de tudo isso e que te ama, e que quer ver você bem, que quer te ajudar, que quer ver você prosperar. Então, eu vejo que essa parte espiritual é a principal de todas, que a gente precisa cuidar. E uma coisa liga a outra. Se você dorme mal, você acorda triste. Se você acorda triste, você se sente vazio por dentro e aí você sente falta de alguma coisa, Deus. Então, uma coisa liga a outra e aí é sempre bom manter tudo equilibrado. Exatamente. Às vezes parece difícil, mas equilíbrio é a palavra. Como manter a motivação quando tudo parece difícil? Ai, meu Deus. É você realmente olhar para um propósito que você tem. E como eu disse antes, você olhar e pensar, por que eu tenho que continuar? Todo mundo tem um motivo para continuar. Como eu disse, eu tenho meus filhos, você disse que tem a sua mãe. Cada um tem um motivo para continuar. Então, por mais que seja difícil, por mais que pareça que não tem saída, que é um problema muito grande, eu digo assim, tenha fé, coloca o primeiro passo, que Deus vai colocando o chão. É um passo de cada vez. As dificuldades, elas estão aí, para todo mundo, e cada um na sua. Mas você precisa enfrentar, olhar de frente, enfrentar, e você vai sair lá na frente muito mais forte, muito mais poderosa. Ai, gente, que lindo! Eu fico vendo você falar, fico, ai, gente, eu sei, eu fico sem graça. Nesse momento, assim, da vida, como lidar com as críticas, comparações ou expectativas da escola, amiga ou família? Nossa, essa pergunta é complexa. Então, críticas, por mais que você faça tudo certinho, tudo bonitinho, sempre vão acontecer. Tem críticas que você simplesmente ignora, porque elas não têm razão de ser, não são verdadeiras. Outras críticas, dependendo de quem vem, é importante a gente parar e analisar. Nossa, será que realmente a pessoa falou algo verdadeiro? Que vai fazer... eu tô fazendo certo ou errado? Isso, que é pro meu bem essa crítica, entende? Então, é algo que você pode analisar e verificar o que é verdadeiro, o que é bom. O que não é, descarta. Simplesmente, como diz, entra no ouvido e sai no outro. O que é bom, você vai analisar e, se precisar modificar alguma coisa em você, você faz, né? A questão da comparação. Gente, comparar não é saudável. Deus já fez. Cada um do seu jeito, né? Você é linda, maravilhosa, tem todo... Não existe outra igual a você. Então, para que vai comparar Maria Eduarda com Maria Luísa, por exemplo?
Então, são duas Marias, mas são Marias diferentes. Cada uma com a sua particularidade, cada uma com o seu jeito, cada uma com o seu pensamento. Então, não tem para que se comparar, sabe? E é uma questão muito grave hoje relacionada aos adolescentes, que eu vou falar com vocês, são as redes sociais. Nossa, as redes sociais, tem um monte de gente lá com o corpo perfeito, que fala perfeitamente. A vida perfeita, a vida perfeita, tudo. Gente, é tudo editado. Não é verdadeiro aquilo, né? A gente trabalha com edição, né, Maria Eduarda? A gente sabe que a gente vai colocar o que lá na edição? As coisas certas, as coisas boas, a gente vai tirar os erros, porque ninguém quer ver erro. As pessoas querem ver coisas boas, tudo acerto, certinho. só coisas maravilhosas. Então, eu mesmo, quando eu fui fazer um vídeo de rotina, se eu queimar um arroz, eu não vou colocar no meu vídeo que eu queimei arroz. Eu vou refazer, fazer outro arroz, vou colocar. Olha, gente, que arroz lindo que eu fiz. Isso. Se eu quebrei alguma coisa, eu vou ignorar essa parte, vou catar, vou guardar e eu vou gravar só a outra parte. Isso. Então, a vida sempre tem alguns cortes em questão de internet. Isso. Nunca pode acreditar. Então, não pode acreditar, exatamente. É você não se comparar com aquela pessoa que está aparecendo ali. É você ser você mesmo, sempre. Sabe? Então, é você se valorizar como pessoa, você dar o valor que Deus te deu, sabe? Então, Deus te ama tanto, 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 e você não vai se amar? Então, o importante é você ser quem você é e procurar evitar as comparações, porque elas não são legais, não, né? Só piora o psicológico eu me comparar com uma pessoa que tem a rotina perfeita, de acordo com o Instagram, o corpo perfeito, a família perfeita, tudo perfeito. Ninguém é perfeito, gente. Não, só um, Jesus. Só né? Jesus. Você tem alguma dica prática que os adolescentes possam aplicar no dia a dia para superar os desafios menores? Aqueles, a minha unha quebrou, porque isso aí já é um desafio imenso. É não fazer tempestade no copo d'água. Ai, gente, como que é isso? Então, assim, primeiro, na hora que acontece algum probleminha, alguma situação que foge da sua rotina, que foge do seu controle, primeiro, é você não desesperar. Não entre em desespero. Meio difícil. Né? Não ficar desesperada, procurar respirar, procurar se acalmar, pede para Deus ajuda, entende? E busque, assim, entrar em um equilíbrio, primeiro, antes de qualquer atitude, que às vezes uma amiga falou uma coisa que você não gostou, aí você, não quero mais ser amiga dessa menina, né? Não é Eu não gosto dela. Ela falou mal de mim. Isso. Pra mim, o que é isso? Não vou falar mais com ela. Então, só um exemplo. Então, a gente, primeiro, é você procurar o equilíbrio. Depois você vai analisar a situação, certo? E uma coisa muito interessante de fazer, que antigamente tinha mais, hoje eu não vejo os adolescentes, era escrever um diário. Gente, isso ajuda tanto, porque você vai colocar no seu diário tudo que você está sentindo. Olha, diário, eu estou sentindo isso. Parece uma coisa de velho, né? Me senti velha agora. Mas eu tinha isso quando era criança. Tá aí era um vendo? caderno normal. Aí minha mãe foi ler. Ela ficou, Maria Eduarda. Eu falei, não, mãe, isso aí é tudo ficção. Aí eu amava, porque aí eu até mentia no meu diário, que eu fazia a minha vida perfeita. Eu já me comparava naquela época. Eu falava, hoje eu acordei cedo, li 3 livros. Eu li 3 livros, Mas eu fazia isso e ajudava. Mas agora, com esse mundo de internet, eu desabafo num áudio. Aí ajuda também. Mas então, seria um diário moderno. Então, mas é interessante você escrever, porque quando a gente escreve, outras ligações no nosso cérebro que acontecem, aí já entra na neurociência, que vai fazer toda a diferença, porque você está colocando ali de uma forma muito material o que você está sentindo, que você está materializando ali a partir das palavras, né? Então, é interessante, porque isso vai ajudar você a entender as suas emoções, a você se compreender. Então, realmente, eu diria que a palavra de ordem, nessas ocasiões aí dos probleminhas menores, que os adolescentes colocam como enormes, é realmente buscar uma forma de se manter em equilíbrio, certo? Conversar que nem a gente falou antes, né? Conversa com alguém que você confie, uma pessoa mais experiente de preferência, que vai te, de repente, mostrar, olha, a coisa não é bem do jeito que você está pensando, não é do tamanho que você está imaginando. Diminui um pouquinho, ou assim, se for do tamanho que real. você está imaginando, vai te, de repente, encaminhar para uma solução.
Porque quando a gente é adolescente, a gente ainda não tem uma experiência de vida grande, né? Então, o adulto, uma pessoa mais experiente, como eu disse e volto a repetir, os pais, eles vão te direcionar, vai indicar um melhor caminho para você seguir, né? Então, é isso. Ana, qual história ou experiência sua você acha que mais pode inspirar os adolescentes a não desistirem? Eu vou voltar na experiência do câncer. Ai. Porque foi difícil, né? Então, assim, se eu tivesse desistido, porque eu digo que o câncer é uma doença muito grave e, de certa forma, até oportunista. Porque se você entrar para um tratamento com... Eu lembro que a minha psicóloga ela falava assim, você tem que manter as suas emoções positivas. Então, se você fica deprimido, se você abaixa a sua imunidade muito, tem que cuidar do corpo. Então, você é uma luta muito grande. Então, se você pensar, nossa, eu vou morrer, é bem possível que você vá morrer mesmo. Então, a gente não pode desistir. E pensar que cada desafio que a gente passa é uma oportunidade para você crescer. Por mais difícil que pareça, por mais grave que pareça a situação. Por exemplo, um divórcio dos pais, os adolescentes que estão aí, que às vezes pode estar passando por uma situação dessa. Nossa, como que vai ser a minha vida? Uma coisa que a gente tem que saber, que tudo vai passar, certo? Os problemas virão, uns maiores, outros menores, mas vão vir e a gente precisa passar por eles. Então, é enfrentar a coisa de frente. Quando eu tive o câncer, eu senti algo diferente no meu seio e fui rapidinho atrás de um médico. Então, assim, e se eu pensasse, não vou. Como muitas pessoas, aliás, elas ficam prorrogando o tempo da doença porque não vão atrás de uma ajuda médica. Ou pensa que não é nada, ou tem medo de descobrir. Sabe o que é, mas tem medo de escutar o que realmente é e ter que passar por um tratamento. Então, exatamente, você não olhar o problema de frente. Então, tem alguma coisa errada comigo, eu vou lá ver o que é. Aí você tem um diagnóstico, você vai ficar chorando? Você chora, normal chorar, ficar triste. Chora enquanto melhora. Mas enquanto você chora, você tem que levantar a cabeça, chora, mas levanta a cabeça, respira e luta. Luta, não tem jeito, não tem outro remédio, não tem outra receita. É você enfrentar o problema de frente, independente de qual problema seja. Precisa ser enfrentado de frente. E com coragem. E com Deus no meio também. Porque se Deus vai na frente, você coloca ele, fala, vai, Senhor, ele vai abrindo portas, às vezes ele vai mostrando caminhos que, de repente, são mais rápidos de você solucionar o problema. Então, é importantíssimo a gente ter a ajuda de Deus e olhar, vou vencer. Vou vencer. Sempre. A coragem realmente é o nosso tema e é o mais importante junto com Deus. A coragem nos dá a abertura, nos dá o pensamento. Eu vou conseguir, vai dar certo. Peço para Deus, Ele vai me ajudar, Ele vai abrir minhas portas, Ele vai me iluminar e eu vou melhorar. Sim. Em qualquer assunto, pode ser qualquer motivo para um adolescente, separação dos pais, ou até o término do seu próprio relacionamento. Isso. Qualquer coisa, não, vai dar certo. Respira, calma, eu tô jovem, vai dar tudo certo. Isso. Calma, vai. É sempre você colocar os melhores pensamentos. Não alimente pensamentos negativos. Esses pensamentos negativos, eles só atrapalham. E eu digo assim, é tudo mentira. Tudo que for negativo a seu respeito, você tem que encarar como uma mentira. Porque Deus nos fez perfeito. Como transformar os obstáculos em oportunidades para crescer e se tornar mais forte? Então, como eu disse antes, é você não deixar com que essas dificuldades te parem. Então, sempre andar para frente, sempre pensamento positivo, sempre olhando para frente, sempre acreditando que vai dar certo. Então, porque se você parar, você já fracassou, já não deu certo. Eu sempre digo, inclusive para a Cristiana, que sempre a gente tem um não. O sim, você pode ir atrás dele. Se você não for atrás, você já tem um não garantido. Mas se você for, você pode conseguir um sim. Então, se você tem um problema, encare ele de frente, não desista, vai à luta, que tudo vai dar certo, tudo passa nessa vida. Por mais que pareça, nossa, eu tô numa escuridão completa, não consigo ver a luz ao fim do túnel.
Mas se você continuar andando, a luz vai aparecer. O importante é não parar, como eu disse, dá um passinho de cada vez que Deus vai colocando o chão para você pisar. E Ele vai te mostrando, inclusive, o caminho também. Então, é muito importante você não parar. Nunca, nunca, nunca pare. Ai, que lindo. Mas, gente, infelizmente, o nosso podcast chegou ao fim. Mas antes disso, muito obrigada, Ana. E que mensagem final você deixaria para adolescentes que estão ouvindo esse podcast? Eu deixaria a seguinte mensagem. Procure ser o que Deus criou você para ser. Não pare, continue, acredite em você. Siga, por mais que esteja escuro naquele momento. Sabia que precisa de um céu bem escuro para as estrelas brilharem forte? Eu nasci na fazenda, sabe? Fui criada na roça. E lá, às vezes, a gente não tinha energia, acabava a energia a luz. E a gente sentava lá fora para ver as estrelas. Então, não tinha luz nenhuma. Tava aquele breu, aquela escuridão. Aí era onde a gente via as estrelas mais nítidas, sabe? Então, quando parecer que está tudo muito escuro, está tudo muito difícil, imagine que você tem um Deus poderoso que vai fazer você brilhar, mesmo na escuridão. Procure ser o que Deus fez você para ser. Não se desvie do caminho dele. É isso que eu quero deixar. Ai, que lindo, gente. E assim encerra mais um episódio do SA-Cast. Hoje aprendemos que ter coragem não é sentir medo, é seguir em frente, mesmo com ele. Cada passo, por menor que pareça, é um avanço rumo à nossa melhor versão. Muito obrigada à nossa professora Ana Paula Ferreira por compartilhar sua história e suas palavras que tocaram o coração de muita gente aí do outro lado da nossa telinha. E para você que nos ouve, nunca se esqueça, os desafios são oportunidades disfarçadas de dificuldades. Acredite em si mesmo, confie nos planos de Deus e siga dando seus passos de coragem. Eu sou a Maria Eduarda e te espero no próximo SA-Cast, podcast que inspira, emociona e dá a voz à escola. Até a próxima e muito obrigada!